humana. O Deus invisível se torna visível dos homens. Aquele que é maior do que todas as coisas se humilha e se torna carne para redimir pecadores. Isso é maravilhoso para os anjos. As profecias estão sendo cumpridas. Deus está visitando a história. O nascimento de Jesus mostrava de forma assombrosa a glória de Deus. Mostrava de forma assombrosa a profunda misericórdia de Deus. Cristo, esse Deus santo e puro, que estava entre os anjos, agora habita no meio de pecadores. Talvez nós não consigamos entender isso. Antes da encarnação, em toda a sua glória, sempre quando a Bíblia descreve anjos que estão na presença de Deus, eles exclamam 24 horas, Santo, Santo, Santo. 24 horas esses anjos clamavam diante do Senhor Jesus, antes da sua encarnação. Ele é santíssimo. E agora esse que é santíssimo, nasce como um bebê no meio de pecadores. Ele iria sofrer por rebeldes que o matariam. Perceba o contraste entre esse Deus santo e majestoso e pecadores rebeldes como nós, que quebramos a lei, que vivemos em desobediência. E os anjos estão dizendo, aqueles pastores lá em Belém, Deus se fez carne. Belém, em outras palavras, é misericórdia em letra maiúscula. Belém é misericórdia inexplicável. Deus se faz carne. Deus tabernacula. É isso que João diz, o verbo se fez carne, aquela palavra que ele usa, se fazer carne, é tabernacular. E essa era uma linguagem que os judeus conheciam. Durante todo aquele Antigo Testamento, Deus estava presente no meio do tabernáculo, mas agora Deus se faz carne. Quando você recebe um presente, algo glorioso, uma notícia boa, o que você faz? Você se alegra, não é? Os anjos estão alegres. Os anjos estão conclamando os pastores. É por isso que Natal, irmãos, é um momento de olharmos para Deus e não para nós mesmos. Natal não é a nossa data, é isso que os anjos estão nos ensinando. Natal é a data de nós nos maravilharmos com o amor, com a bondade, com a condescendência de Deus. Natal não é apresentarmos aos nossos filhos aquela história fantasiosa. 3 reis magos, nós nem sabemos se eram 3, a Bíblia não diz. E então apresentamos o presépio, ele ali é o bebê. Quando os magos apareceram, Jesus possivelmente já tinha mais ou menos uns 2 anos. Veja quantas informações imprecisas nós vamos ensinando aos nossos filhos. Natal é muito mais do que isso. Natal não é sobre nós. Natal é sobre um Deus glorioso que amou pecadores miseráveis como nós e que enviou o seu próprio Filho para dar vida a pecadores. Natal é um momento de adorar a Deus por esse maravilhoso nascimento. Natal é ver o tamanho da graça de Deus na encarnação. É ver os oceanos dessa graça, de uma graça sem limite. Natal é entender a grandiosidade do amor de Deus. Natal é compreender que nós devemos nessa data glorificar a Deus acima de todas as coisas. Natal é lembrar dessa boa notícia. Deus se encarnou para salvar pecadores como nós. Por que Jesus nasceu? Para trazer glória a Deus. O nascimento de Jesus é sobre esse Deus glorioso que governa a história e que visita a história e que se faz homem, e ele será sempre Deus homem a partir desse momento. Jesus morre como Deus homem,
sobe aos céus como Deus homem, está como Deus homem, e será sempre Deus homem. Veja que extraordinário, esses mesmos anjos que viram Jesus se encarnar como um bebê, esses anjos tiveram uma experiência gloriosa, eles viram esse Cristo ressurreto, quando Jesus ascende aos céus e entra nos céus. Esses anjos contemplam um Deus homem no céu. Eles adoravam um Deus invisível. Agora no céu, sentado à direita de Deus, há um Deus homem. E os anjos olham para isso e dizem: glória a Deus, como Deus é grande. Isso é Natal. Natal é sobre Deus, muito mais sobre Deus do que sobre nós. Mas a segunda frase dos anjos, da música deles, é paz na terra aos homens. Observe que os anjos também falam de paz. E qual o significado de paz? É muito comum nós ouvirmos essa música angelical, nós desejarmos paz, que Deus lhe dê um ano de paz, um Natal de paz. E nós pensamos na paz como sendo uma espécie de um sentimento, uma mente positiva, um positivismo, uma espécie de frase de autoajuda para as pessoas. Mas qual o significado? Qual o significado dessa frase dos anjos? Quando ele diz paz na terra aos homens. Nós temos que olhar essa frase à luz do ensinamento bíblico. E a palavra paz aqui tem um significado muito claro. É que o homem em pecado, ele é descrito na Bíblia como sendo antagônico a Deus. Nós somos inimigos por Deus, inimigos de Deus. Aqui os anjos não estão falando dessa paz sentimental. É que agora em Jesus, um Deus santo e homens pecadores podem se relacionar à esperança de reconciliação, de paz. Porque a Bíblia descreve pecadores como sendo rebeldes, inimigos de Deus. Deus não pode ter paz com pecadores porque Deus é santíssimo, e os anjos sabem disso. Como homens mortais podem ter esperança de vida eterna? Você sabe, eu sei que nós somos pecadores. Qual é a nossa esperança? Os anjos estão dizendo: a esperança está no Natal, a esperança está na encarnação. Deus agora está reconciliando. Pecadores que são inimigos de Deus, que estão separados, agora podem se aproximar de Deus. E por que eles podem fazer isso? Porque Deus vai resolver o problema do pecado do homem. Um pecado que o homem não pode resolver. Nós não podemos resolver esse problema por nós mesmos. Nós não temos justiça para oferecer a Deus. Você pode ser a melhor pessoa do mundo, um homem moralmente ético, correto, mas você ainda sabe que você é um pecador. Você sabe que você faz coisas que desagradam a Deus e a sua palavra. Por isso que a Bíblia diz que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos nós estamos debaixo de condenação. Qual a esperança para pecadores? Os anjos estão dizendo: a esperança é Cristo. Ele traz paz. É por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Reconciliação. Paulo vai dizer isso de forma muito clara em Romanos, que nós antes éramos inimigos de Deus e fomos agora reconciliados. Nós somos justificados, santificados, adotados, nós somos transformados. Agora a esperança, é isso que os anjos estão dizendo. A esperança para pecadores, porque Jesus nasceu, porque Ele iria morrer na cruz do Calvário, porque Ele iria derramar o sangue para justificar pecadores, porque Ele obedeceria à lei e a Deus de forma perfeita, para aplicar uma justiça que eu e você, nós não temos. Nós precisamos da justiça de Cristo sobre nós. É por isso que
Jesus precisava se encarnar como Deus homem. Talvez você não entenda a profundidade do abismo entre Deus e os homens. Deus é tão santo que se você e eu nunca fizéssemos nada errado, mas em um único momento tivéssemos um único pensamento impuro, isso seria suficiente para nos condenar eternamente, porque a santidade de Deus é infinita. É infinita. Deus, portanto, exigia uma justiça infinita. É por isso que Jesus precisava, o sacrifício de Cristo na cruz precisava ser de um Deus, para que a justiça dele fosse infinita, para pagar por todos os nossos pecados, mas precisava que fosse também um homem como nós, para que fosse o nosso real representante, para que obedecesse a lei em nosso lugar, para que Deus então fizesse essa troca gloriosa, pegasse a nossa injustiça e colocasse sobre ele, e pegasse a justiça dele e colocasse sobre nós, e nos declarasse justos. E assim nós podemos agora ter paz com Deus pela fé. A esperança de paz nessa terra. A esperança de relacionamento com Deus. E esse bebê nasceu exatamente para isso. Esse bebê nasceu para trazer a esperança da verdadeira paz. Paz com Deus. Relacionamento com Deus. E esse relacionamento com Deus nos ensina o verdadeiro significado da paz. Quando nós experimentamos essa paz com Deus, e Jesus diz: deixe-vos a paz, a minha paz vos dou, não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. Quando o homem experimenta essa paz com Deus, ele vai experimentar a verdadeira paz. A paz na sua vida. E essa paz não tem a ver com circunstâncias boas ou ruins, mas essa paz tem a ver com a presença de Deus em nossa vida. A paz é o shalom de Deus, apesar das circunstâncias mais difíceis que nós possamos enfrentar na nossa vida. E se nós morrermos, nós temos a esperança de estarmos com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Cristo então traz uma paz que o mundo não conhece. Todos os temores desaparecem quando alguém conhece o Senhor Jesus. Ele é o príncipe da paz. Ele é a nossa paz. É isso que os anjos estão explicando. O que é Natal? Natal é tempo de pensarmos em nosso relacionamento com Deus. Se nós estamos em paz com Deus ou nós somos inimigos de Deus. Se nós servimos a Deus ou não servimos. Não é a paz política que o mundo precisa, mas o que pecadores precisam é a paz com um Deus santo. E essa paz com o Deus Santo traz também uma paz ao nosso coração que está acima de todas as circunstâncias. Uma paz profunda no mais profundo do nosso coração. Uma paz eterna que só Deus pode dar a pecadores. Você conhece essa paz? Você pode nessa noite encontrar esse glorioso príncipe da paz. Você precisa conhecer ao Senhor Jesus. Fazer aquilo que os magos fizeram. Creram na mensagem dos anjos, foram até aquele bebê, se ajoelharam, se prostraram, o adoraram e o serviram. Isso é Natal. Natal é quando nós compreendemos de forma muito clara, muito objetiva, que Jesus veio trazer paz aos homens. Mas a última frase dos anjos, além de paz na terra aos homens, a última frase diz a quem ele quer bem. Uma tradução mais literal do texto grego que Lucas escreve é: o beneplácito de Deus, a quem Deus quer fazer o bem. Portanto, o que Lucas está nos ensinando é que os anjos estão falando da boa vontade de Deus. Os anjos estão dizendo: o que é Natal? Natal tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com alguém que nasce para trazer reconciliação entre Deus e os homens. Mas Natal também tem a ver com o amor de Deus, de um Deus que se importa com pecadores como eu e você.
Um Deus que quer bem. Um Deus que poderia ter deixado esses pecadores à própria sorte, mas os anjos estão falando da boa vontade de Deus, do inacreditável amor de Deus, desse amor eterno, mas desse amor que se manifesta na história. Homens a quem Deus decide salvar. Homens que são escolhidos para experimentar o amor de Deus. Homens que foram objetos desse amor antes da fundação do mundo. Paulo diz que em amor Deus nos predestinou para a adoção de filhos. Mas que na história Deus manifesta esse amor enviando o seu Filho. E a pergunta que nós fazemos no Natal é: como nós, pecadores, podemos merecer o amor de Deus? Como um Deus tão santo, tão puro, tão glorioso, Criador desse vasto universo, pode olhar para mim e para você? Você já parou para pensar nisso? Eu lembro que